Saúdo todos os presentes, de uma forma particular Sua Eminência, com quem compartilho a Diocese de origem. E saúdo o Sr. Dom António, o Sr. Bispo Presidente também da Diocese da Guarda, de origem da Diocese da Guarda, sim, da Diocese de Aveiro, presentemente, o Reverendo Reitor do Santuário, o Sr. Presidente da Academia, os ilustres académicos e demais congressistas. Agradeço a confiança depositada para tratar deste tema que tenho de falar de um século e já passaram 2 minutos, como veem. Vamos ver como o tempo pode correr. Epistemologia de Fátima. Ouvir, narrar, ler e interpretar Fátima ao longo de um século. Incontáveis como os passos que, atraídos pela memória fundadora deste lugar, acorreram à Cova da Iria, são as palavras usadas para descrever e analisar a notícia e os comportamentos humanos em torno da notícia que, a partir de 13 de maio de 1917, começa a ecoar num pequeno lugar, tão longínquo como tantos lugares do Portugal, que só século XX adentro conseguiriam conquistar as novidades com que a ciência e a técnica haveriam de caracterizar os dias da contemporaneidade. A palavra notícia, que repetidamente usamos e não caracterizamos, tem no universo histórico de Fátima sentido profundo, porquanto, com o século já aberto, sobretudo nos grandes centros urbanos, de forma veloz, foi pela notícia que o fenómeno teve a difusão rápida que o transmuta de acontecimento local e regional em acontecimento nacional e depois internacional. O discurso que exaramos merece ainda uma precisão epistemológica, porquanto documentalmente apenas poderemos dizer que a notícia não se grafa antes do final do mês de maio de 1917, cerca do dia 27, quando o pároco do lugar fixa por escrito que uma criança moradora na sua circunscrição paroquial afirma que com seus primos, também moradores na paróquia, viram uma mulher em cima de uma carrasqueira. Os prelos não tardariam muito em divulgar a notícia, a primeira vez sob um título verdadeiramente jocoso, uma embaixada celestial, especulação financeira. Em 23 de julho desse ano, alguns dias depois de as máquinas fotográficas haverem estado em Fátima pela primeira vez e de haverem fixado também, através da forma que lhes é específica, os protagonistas da notícia. A carta que é enviada com a data de 14 de julho de 1917, na qual se faz ecoar como com tamanha intensidade se fala naquela aparição, é tão só o primeiro testemunho epistolar de que o acontecido naqueles dias foi múltiplas vezes comentado, indagado, revisitado, interpretado e até instrumentalizado, com objetivos vários, conforme os interesses específicos dos olhares que sobre ele se debruçariam. De facto, tal como os passos se encaminharam de múltiplos lugares, também as formas de olhar, de contar, de apreender o fenómeno foram múltiplas, como múltiplas são as percepções de cada homem e de cada mulher quando olham para uma realidade. Conforme nasceu rico ou pobre, conforme cresceu com cultura religiosa ou afastado dela, conforme experimentou uma realidade letrada ou iletrada, mediante sente maior ou menor a carga tributária que lhe é exigida, conforme vive a norte ou a sul do globo terrestre, etc. Múltiplos olhares. Por exemplo, num dos textos mais importantes que ao longo de um século foram escritos sobre Fátima, admite-se como é difícil. A palavra utilizada é surpreendente. Como é surpreendente para pessoas originárias do ambiente cultural anglo-saxónico e germânico compreender uma parte específica da mensagem ligada a este lugar. Os especialistas da história de Fátima reconhecem a expressão que acabo de transcrever como um dos trechos do comentário teológico publicado como interpretação oficial da Igreja Católica relacionada com o segredo de Fátima.
Saíram estas palavras do então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger, que, embora admita que para compreender isto deveria bastar uma breve explicação, não deixa de escrever a surpresa da linguagem fixada pelo acontecimento de Fátima, acerca da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Concluiremos assim como esta específica parte da mensagem estará mais dificilmente apreensível a um germânico e, porventura, será mais atingível por sensibilidades de outros povos. Serve esta declarada dificuldade de apreender um discurso vindo do universo do que vulgarmente se considera sagrado para sublinhar que a ciência atual reconhece que não há ramo do saber que possa traduzir com toda a plenitude o acontecido no tempo, seja espiritual ou não seja espiritual. Hoje em dia, as ciências sociais e humanas dizem claramente: não se consegue fixar o acontecido. Porquanto cada evento é único e sempre poliédrico, pleno dessa subjetividade que incomoda os patriarcas do positivismo, de que somos, sem ironia, mas com vigilância, o dizemos, bem-aventurados herdeiros. Parece, por isso, oportuno que o leque dos verbos enunciados para estudar Fátima, ouvir, narrar, ler e interpretar, possa ser prescrutado em ordem a tecer uma teia de interações com as fontes disponíveis, usando num discurso metalógico a produção escrita que sobre o fenómeno se criou, a fim de a tomar, afinal, também a ela, a produção escrita, como fonte. Não é a primeira vez que se intenta tamanha ousadia, fruto de ingenuidade, mas também de generosidade científicas, se é que podemos usar estas expressões num contexto académico. Ao encetarmos um olhar retrospectivo sobre a reflexão escrita acerca de Fátima, são múltiplas as classificações que podem ser ponderadas, como aconteceu com Joaquim Maria Alonso, padre da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, em 1967. E já lá vão quase 50 anos. Na sua leitura das leituras, propunham-se diversas categorias com o objetivo de, tecendo um breve comentário às obras que então eram analisadas, catalogar as intervenções dos diferentes autores. E daí aparecem documentos primitivos, documentos posteriores, crítica apologética e, por fim, interpretação. São as categorias do Padre Alonso. Mutatis mutandis, a taxonomia de Alonso, retomada por Luciano Coelho Cristino, a quem saúdo com muita estima, poderia ser transliterada através da atribuição a cada um destes períodos de verbos tradutores das específicas ações levadas a cabo por tantos agentes que se abeiraram de Fátima, distribuindo-os do seguinte modo. O verbo ouvir corresponderia à primeira geração, à geração daqueles que fixaram a voz dos videntes, que ouviram de Francisco Marto, de Jacinta Marto e de Lúcia de Jesus o testemunho sobre o que diziam ter experimentado. Aqui se enquadrando os interrogadores oficiais, assim como outros agentes que legaram testemunhos dessa época. Neste grupo veríamos os textos de Manuel Marques Ferreira, José Ferreira de Lacerda, Manuel Nunes Formigão, Carlos de Azevedo Mendes, Francisco Brás das Neves, Luís de Andrade e Silva ou de Luís António Vieira de Magalhães e Vasconcelos. Ao verbo narrar, poderíamos associar uma segunda geração de olhares, observadores de Fátima, cuja ação ficaria vertida nesses escritos produzidos pelos primeiros cronistas da Cova da Iria e pelos que os seguiram. São os textos narrativos das aparições, descritivos dos diálogos, dos passos dos videntes, da difusão dos cenários da Mariofania, da autoria de Manuel Nunes Formigão, Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, Gilberto Fernandes dos Santos, Leopoldo Nunes, Ludwig Fischer, Antero de Figueiredo, etc. A ação ler poderia ser descritora de uma terceira geração, preocupada já com o conteúdo espiritual da narrativa que, entretanto, chegava aos lugares mais distantes.
Esta terceira geração, que olhava para as antigas descrições com o intuito de nelas ler já o seu conteúdo, teria como nomes cimeiros Luís Gonzaga da Fonseca, António Maria Martins, Sebastião Martins dos Reis, José Galamba de Oliveira, Casimir Bartas, Humberto Maria Pasquale, etc. A estes sucederia, enfim, uma última pleiade de autores. Daqui a 200 anos, a conferência estará obviamente desatualizada, assim esperamos. Interessados em indagar mais profundamente a mensagem, beneficiando já da estruturação do pensamento científico de matriz histórica, que lê a partir das fontes primevas, olhadas e, em alguns casos, editadas criticamente. Nomes como Joaquim Maria Alonso, Eduardo Danis, José Geraldes Freire, Luciano Coelho Cristino, José Barreto, António Marto, com a devida vénia, José Jacinto Ferreira de Farias, Luís Filipe Turgal, Eloy Bueno de la Fuente, constituiriam essa quarta geração, composta por múltiplos autores de sensibilidades diversas, à qual confiaríamos o verbo interpretar. Permiti-me citar apenas autores com livros e, maioritariamente, portugueses, para não ferir a suscetibilidade do ilustre auditório, obviamente. Este caminho, porém, embora tentador, ainda que sublinhe as respostas às ações que Fátima tem suscitado nos investigadores, às quais devem ainda ser acrescentados os esforços dos que procuraram olhar para Fátima para nela descredibilizarem a alegada sobrenaturalidade, falamos de Costa Bruxado, Tomás da Fonseca, João Ilhargo, Mário de Oliveira, enfim, não pode ser aceite pela atual crítica preconizada pelas ciências humanas e sociais, consciente de que deve ser vencida a tentação de apenas considerarmos científico o que mais afastado se situa do tempo inaugural de Fátima. Não temos, por isso, a tarefa facilitada. Não parece ilegítimo, por conseguinte, que passados 50 anos sobre as taxonomias estabelecidas, se proceda a uma leitura crítica desta leitura. Não porque aquela haja sido irrefletida, mas porque a Joaquim Maria Alonso possa ter escapado que a linearidade dos conceitos, solidária com a desejável apresentação metodológica, é certo, pode prejudicar as conclusões que se formulam. Intuindo as inevitáveis revisões à sua análise, que inexoravelmente viriam a acontecer, o historiador que vivia ao tempo jubilar do cinquentenário de Fátima assumia claramente as fragilidades do que propunha. As palavras são de Alonso. Devemos advertir, no entanto, que tal divisão cronológica e fluida não pode ser fixa e imóvel em compartimentos estanques. Questionemos, por isso, se as fases enunciadas decorrem de facto em fluxo diacrónico ou se, ao invés, o conceito de sincronia pode ajudar a perceber essa complexidade que é o objeto da história. Mais do que uma gradação evolutiva que utopicamente se deseja, o pensamento sobre o fenómeno, observado no limiar do jubileu dos 100 anos, conheceu avanços e recuos, podendo detectar-se em estádios diversos e em cronologias distintas. Obras que procuraram graus de cientificidade já documentados nos escritos da Primeira Era. Como mais adiante concluiremos, não será fácil discernir as linhas de balizamento destas etapas e, bem assim, o que cada época apurou em ordem ao conhecimento da temática, que deve evitar essa tentação, a tentação de Alonso, e que é a nossa tentação, obviamente, a de assumir uma gradação na complexidade e qualidade da análise, à medida que os exegetas se afastam dos primeiros intervenientes da cadeia dos estudos de Fátima, estes últimos considerados cronistas desfasados do que é o estudo científico. Na verdade, em Fátima encontramos gestos de aproximação à realidade científica desde a primeira hora.
Como se pode comprovar pela intenção de Manuel Nunes Formigão, que aqui pode ser apontado como inicial elo entre os videntes e os que querem acercar-se do evento, ao escrever com esmero que vai ao pormenor de antever as questões epistemológicas. Diz o padre Formigão: reproduzo este interrogatório aos videntes sem alteração de uma vírgula, exatamente como o redigi no dia 29 de setembro de 1917, em face das notas tomadas. Uma clara lógica epistemológica. É neste longo século XX que os historiadores já situaram entre 1917 e o colapso dos sistemas comunistas, a que normalmente chamam século breve, e eu acho que deve chamar-se século longo. É neste século que muitos autores dão à estampa milhares de escritos. Século, porém, que parece não poder conter o interesse por uma temática maior. O último Papa a visitar a Cova da Iria daria razão ao título do congresso que o Santuário de Fátima, nos 90 anos das aparições, levava a efeito com o título Fátima para o século XXI, ao dizer, iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Isto é, rompe a linha do século XX. Se acreditarmos que a Biblioteca do Santuário de Fátima, criada em 1955 por Dom José Alves Correia da Silva, o primeiro bispo da Diocese restaurada de Leiria, e instituída como coleção de todas as publicações em que haja alusão ao santuário ou a Nossa Senhora de Fátima, se considerarmos que esta biblioteca cumpre este desígnio para o qual foi fundada, os números que dela possamos extrair, com margem de erro, ou a margem de erro que se intui, são barómetro do que tem sido a produção escrita sobre Fátima, ao menos daquela que foi escrita com intuitos de difusão. Assim, a partir desta verdadeira arca de conhecimento, podemos afirmar que as obras que quiseram ouvir, narrar, ler e interpretar ascendem a mais de 4,5 milhares de entradas. Número que contabiliza sobretudo livros e brochuras, deixando de parte opúsculos, folhetos desdobráveis, artigos de jornais, revistas, etc., peças que necessariamente se encontram custodiadas por outras unidades de organização de conhecimento, como são o Centro Documental, do Serviço de Estudos e a sua hemeroteca. Não posso, ao dar conhecimento destes dados, deixar de agradecer o particular apoio que tive da equipa da Biblioteca do Santuário, designadamente do Dr. André Melícias, que teve a bondade de me trabalhar alguns dados que vou aqui dizer em público. E devo sublinhar que os dados que agora me servem são ainda provisórios, porquanto não consegui, em tempo útil, trabalhar todas as informações. É um caudal de informações riquíssimo. Trata-se, de facto, de um gigantesco caudal de tinta, posta a correr com propósitos distintos e com consequências que dificilmente se conseguirão enumerar. O mesmo é dizer caudal de pensamento, que terá de ser avaliado no que respeita também ao seu contexto de produção, prescrutando igualmente quem eram os emissores e os receptores dos diferentes textos que os prelos deram à estampa, indagando, outro sim, que intenções houve quando cada autor escrevia sobre Fátima. Tentemos a aproximação através de uma grelha de leitura que permita perceber alguns compartimentos passíveis de se revelarem úteis. Ao longo de uma centúria, de um universo de 4.569 entradas, 1.175 referem-se ao que poderíamos intitular de narrativa, descrição do fenómeno das aparições e dos seus protagonistas, o que representa 26% das edições dadas à estampa. A percentagem de obras é menor no que se refere apenas ao tema exclusivo de biografias dos protagonistas. São 896 obras que falam desta temática, representam 20%. E sobe, se quisermos isolar os livros que versam especificamente sobre temáticas do conteúdo da chamada Mensagem de Fátima. Somam estes, sobre as temáticas, 1.625, o que representa 35%,
cifra que importa escrutinar com detalhada atenção para aferir a categoria a que chamamos Leituras de Fátima como depósito de uma mensagem. Não tomando todos os dados possíveis, diríamos que destes 1.625 livros, 13% das publicações dão relevo especial ao tema da consagração, 11% ao tema do segredo de Fátima, 6% à temática do ateísmo, uma boa parte destas publicações situada na década de 50, 2% à temática da paz. Da amostragem que temos em análise, ficam neste estudo por registar as restantes temáticas que aqui apenas elencamos para se ter noção da riqueza existente nas páginas encadernadas de Fátima, isto é, que temas têm sido tratados ao longo de um século. O Rosário, o Imaculado Coração de Maria, a reparação, penitência, Eucaristia, adoração a Deus Trinitário, adoração eucarística, orações ejaculatórias, conversão, reconciliação, sacrifício, devoção dos 5 primeiros sábados, milagres e curas, milagre do sol, promessas, doentes e papas. São as temáticas que interessaram aos autores que publicaram sobre Fátima. Como será de intuir, as percentagens que aqui nos surgem contêm margens de erro e devem ser assumidas como artificiais. É melhor fazer como o Padre Alonso, dizendo logo que isto pode estar errado, pois nelas se observam sobreposições temáticas e fronteiras de difícil definição. São, reiteramos, uma primeira aproximação à riqueza de Fátima, exercício que, contudo, já coloca em causa algumas ideias muito divulgadas. Por exemplo, nos anos 60, há pouquíssimas publicações sobre a temática dos ateísmos. Ao contrário do que sucede na década anterior e do que vai suceder na década seguinte. É preciso ir lá ver o que é que se passou de facto ao longo de um século. Sobre os Papas, podemos dizer que é um tema mais ou menos tardio e que representa 9% da coleção. O culto da Virgem de Fátima no mundo representa 8% dos livros saídos sobre Fátima. Os roteiros e subsídios para a vivência do lugar e do património que nele existe, para a celebração da fé e a descrição do culto, representam 8%. E há uma percentagem muito grande relacionada com o que é importante para, obviamente, os utilizadores deste lugar, que são as compilações de cânticos, cerca de 26%. A produção artística, analisada através do olhar dos que se interessam por Fátima, e aqui vemos a literatura, a poesia, o teatro, as artes plásticas, a arquitetura e urbanismo, o cinema, a fotografia, representa 14%. Ao contrário do que à primeira vista possa parecer, do universo estudado, as leituras, chamamos-lhe assim, leituras não oficiais da mensagem, a literatura de debate e a reflexão polemista apenas ocupa 7% dos livros. O que, embora corresponda a quase 300 obras, encontramos 298, fica aquém do que poderíamos considerar o ruído à volta de Fátima. Podemos dizer que são poucas obras, mas muito barulhentas. Mas, de facto, não são muitas obras, aquelas que traduzem uma leitura não oficial e polemista da mensagem. Afigura-se também importante relevar-se o que parece, afinal, serem não temas, dada a quase inexistência de obras sobre algumas matérias, menos de 1%. Está neste indicador o tema do ecumenismo e o tema do diálogo interreligioso. A Biblioteca de Fátima responde ainda à questão: como foi transmitida Fátima ao público infantil? Estes livros, em alguns casos verdadeiramente livrinhos, não ascendem a mais de 1%. Contámos 65 unidades, o que pode também considerar-se uma temática que, embora nos falte introduzir na reflexão o número de edições e de reimpressões, não interessou aos agentes da pastoral ou ao mercado livreiro. O mais antigo detectado é editado em Espanha e foi publicado em 1943 sob o título Los Pastorcitos de Fátima, Historia de unos niños de nuestro tiempo. Dessa altura já há livros também na língua francesa, holandesa e em alemão.
nesse ano de 43. Será necessário esperar mais 2 anos para que em Portugal se edite um livro para crianças, da autoria de João de Marque, data de 1945, e intitula-se Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Muitos dos que estamos neste auditório lembrar-nos-emos desta publicação, porque teve muitas edições e, portanto, nós obviamente não vimos a de 45. Somos mais novos. Ao investigador da história das mentalidades não pode passar à margem a análise deste tipo de fontes, também destas, dos livros infantis, pois elas são lugares de formação de várias gerações, precisamente nas idades em que, na maioria dos casos, se apreendem conhecimentos que ao longo da vida não voltam a ser questionados. Importante ainda é que a avaliação feita a partir da biblioteca que estamos a estudar não deixe escapar a reflexão operada pelos mais altos dignitários da Igreja. A categoria documentos do magistério, que necessariamente inclui os episcopais e os pontifícios, eu aqui tive algum receio que os números fossem pouco expressivos, mas estamos tranquilos. Integra 170 peças, portanto, vários bispos, os papas, como sabemos, mas vários bispos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, escrevem sobre Fátima, o que corresponde a 4% da totalidade das publicações. É um número bastante significativo. Cifra que não inclui os discursos dispersos por tantos outros lugares de informação. São múltiplas as perguntas que podem ser feitas a esta biblioteca centenária, que neste momento auscultamos. Como será a que levará à consciência de como Fátima chega a determinadas geografias do mundo? Como é que as publicações contribuíram também para a difusão de Fátima no globo? O tempo não nos deixa fazer essa viagem, que seria muito interessante, como calculamos. Começa por Espanha, logo em 1929, depois passa para a língua francesa, editada na Bélgica, chega a Hong Kong, logo também nestes inícios, enfim, não podemos, fica depois para a publicação, se vier a acontecer. Estas informações, que precisam ainda de se tornar mais refinadas, poderiam explotar estudos vários que se entrecruzariam, obviamente, com a forma de difusão de Fátima a uma escala que, afinal, não está apenas circunscrita pela ritualidade, mas tem o apoio de textos editados em múltiplas línguas e em múltiplos lugares. Nas universidades, Fátima entra pela mão da geografia humana, ciência que não tem de provar a existência de sobrenaturalidade, mas apenas verificar que milhares e milhares de pessoas se deslocam a Fátima. Assim, o primeiro estudo académico sobre Fátima numa universidade portuguesa, já o século XX ia nos finais da década de 50, é da autoria de Aristides de Amorim Girão. Publica na Universidade de Coimbra, Fátima, Terra de Milagre, ensaio de geografia religiosa. Já bem mais tarde aparecerão os estudos de história da arte, de proteção civil, de linguística, antropologia, etnografia, sociologia, marketing, gestão hoteleira, turismo, ciências da informação, teologia. Os textos académicos integrados em congressos não ascendem a 4% do total das publicações e os estudos académicos monográficos não ascendem a 2%. Situam-se nas 7 dezenas de trabalhos. A falta de estudos a este nível intelectual, a forma que mais se exigiria cuidada para ouvir, narrar, ler e interpretar Fátima, tem sido legitimada pela dificuldade de acesso às fontes, o que na verdade é apenas parte da justificação. Porquanto, embora com precalços, o santuário se tenha esforçado por regressar às fontes de Fátima, através daquilo que tinha sido pedido por Dom João Pereira Venâncio há cerca de 50 anos. Dizia o bispo de Leiria da altura: resolvemos promover o estudo crítico e investigação científica dos factos. Vamos pôr à disposição dos estudiosos e investigadores as fontes e documentos que possuímos para a sua conveniente e responsável utilização. Fim de citação. Revela-se, por isso,
Temática particularmente importante na epistemologia de Fátima, o da publicação de fontes, que poderemos depois aquilatar entre publicação, fixação de textos, edição não crítica e edição crítica dos documentos. De uma forma rápida, a percepção que se colhe é de que o tema apenas constitui 3% do total das publicações, o que corresponde, porém, a 119 volumes impressos que contêm textos fundacionais sobre o fenómeno. São estes tomos, de facto, responsáveis pelo aparecimento de todos os outros volumes publicados e que analisam Fátima. Os que são editados naquilo que podíamos considerar de uma forma não crítica somam 57%, número ao qual se contrapõem os 26% que traduzem os tomos da publicação de fontes com critérios científicos. Falamos da documentação crítica de Fátima, que todos conhecemos, e que aparece muito tardiamente ao longo da última década do século XX e da primeira década do novo século. Podemos dizer que a qualidade dos estudos sobre Fátima subiu substancialmente depois desta publicação? Se em alguns casos se percebe o cuidado por seguir estas fontes, noutros casos vê-se ainda como é mais acessível, sobretudo ao investigador que não domina a língua portuguesa, seguir a tradução das fontes publicadas na sua língua. Por esta razão, continuamos a assistir bastas vezes a que a investigação sofra ainda com as dificuldades que os primeiros autores que introduziram Fátima num determinado país lhes aduziram. Em Itália, por exemplo, é frequente dizer-se que Fátima é obra construída por jesuítas, ignorando, contudo, que em 1917 não havia jesuítas em Portugal. De onde vem esta ideia? Porventura, do facto de, em Itália, os primeiros textos de Fátima terem sido divulgados por jesuítas, que inclusivamente são responsáveis por muitas das dificuldades de interpretação teológica de Fátima. Porquanto acrescentaram ou alteraram algumas expressões que o historiador atual conseguirá restringir em ordem a explicar determinados contextos de interpretação, que, à luz da documentação agora editada, se percebem como erróneos. Este é um dos principais problemas na cadeia de verbos que leva à interpretação de Fátima. A preparação científica ou a falta de preparação científica de quem escreve sobre o fenómeno. Quando as academias deixaram Fátima para os autores menos munidos das utensilagens científicas, fizeram sujeitar o tema a incongruências difíceis de sanar. As maiores confusões sobre Fátima têm, com efeito, tomado alicerce na falta de cientificidade quando se divulgam as fontes. Assim aconteceu, por exemplo, com a primeira e segunda partes do Segredo, que sofreram manipulações da palavra Rússia, facto que, em parte, explica a suspeição levantada pelo fundador da crítica teológica a Fátima, Eduard Danis, e a célebre consequente temática da Fátima I e Fátima II. Não obstante outras dificuldades levantadas por este teólogo, único a ser citado no comentário teológico ao Segredo de Fátima, as suas dúvidas relativamente a Fátima em muito se devem à manipulação de sentido do texto de Lúcia, que em Itália é divulgado primeiramente pelo cardeal Ildefonso Schuster e depois na edição com a chancela do Vaticano, em 42, num livro de Luigi Moresco e num livro de Luís Gonzaga da Fonseca. Não sabemos ainda bem quem é que editou primeiro, a doutora Sónia Vazão está neste momento a tratar do assunto, já tem quase certezas, mas não me cabe a mim dizê-las. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial nesta época e a mensagem de Fátima vê-se aproveitada, quer pelo pensamento que as potências do eixo defendem, quer pelo pensamento que os aliados defendem. Uns entendendo que a Virgem Maria aponta à Rússia como a geradora da guerra e outros achando que a Virgem Maria legitimaria a defesa da Rússia como nação que sempre pretendeu ter a Virgem Mãe de Deus como protetora. O mesmo texto é oferecido e entendido de forma diversa. O investigador que se debruça sobre 100 anos de produção de pensamento em torno de Fátima não pode esquecer-se de analisar o modo como a documentação surge plasmada em letra de forma e de olhar para as edições, não de uma forma crítica, mas obviamente percebendo o contexto de produção daquela época.
E olhar para as edições como a de António Maria Martins, nas quais as cartas de Lúcia aparecem truncadas e recompostas, num exercício de verdadeiro puzzle, quando os assuntos não poderiam, por razões legítimas, ser levadas a público. A Lúcia tem trechos nas suas cartas que diz que são de consciência. Naquela época era inadmissível que esses textos tivessem vindo a público. A verdade é que depois se recompuseram, numas fotomontagens, as cartas de Lúcia. O problema da cientificidade. Quantas linhas, porém, se escreveram a partir daquela publicação? Com ecos muito claros em Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Itália. Estas primeiras edições, nas quais pululam transcrições erróneas que levam a conclusões erradas, continuam ainda hoje a ser citadas por investigadores que se recusam a ir às fontes já editadas. E assim, os erros e as leituras dos anos 40 do século passado continuam a fazer gerar opiniões. Fátima só tem a ganhar como tema de estudo com a edição séria, sem erros das suas fontes, deixando de perceber os seus limites e as suas contradições. Qual é o fenómeno humano que não tem limites e contradições? Pois todos eles são fruto da ação dos homens e mulheres que viveram e construíram, no caso específico, Fátima. Longe de constituir o exemplo de gravidade similar, mas outro sim exemplo da falta de cuidado científico, foi também a edição da publicação da terceira parte do Segredo. Estamos num contexto académico, penso que todos entendemos o que quero dizer. Na qual se sente a falta de uma edição diplomática, com o registro das dimensões daquele manuscrito, com uma reprodução em facsímile, que não deixasse de integrar as margens do papel, que teria sido tão importante, que quando o Segredo, a terceira parte do Segredo foi publicada, teria sido tão importante sabermos onde é que acabava o papel, para perceber que a Lúcia não tinha espaço para assinar. E assim se teriam evitado tantas dificuldades à volta daquele tema. Tantas dificuldades que foram, no entanto, um pretexto rentável para a história do mercado livreiro, como sabemos. Enfim, todas estas leituras se constituem, afinal, fontes mais para o estudo de Fátima. Estudo que parece inesgotável, embora não tenhamos completa noção de quantos documentos estão ainda longe do olhar dos estudiosos, porquanto custodiados pelas leis dos arquivos civis e pelas leis dos arquivos eclesiásticos. Resignemo-nos, caros académicos, este é o nosso tempo. Daqui a 200 anos teremos mais material de estudo, mas já não seremos nós. Resignemo-nos. É esta, aliás, uma das principais suspeitas dos investigadores. Suspeita que já pode carregar o epíteto de mito, omnipresente em todas as épocas, e sublinhadora de que a Igreja tem sonegado informação acerca dos acontecimentos, como se de facto não fosse lei geral da Humana Civitas a gestão da memória que faz aparecer as normas que, par e passo, os arquivistas lembram aos investigadores. Os 3.811 documentos da documentação crítica de Fátima, que reportam ao período de 1917 a 1930 e que a partir desta semana estão já disponíveis numa tradução italiana, felizmente, não têm chegado para fazer mudar esta opinião que se mostra ainda mais veemente quando se refere à documentação de Lúcia, como se aquela pessoa que nasce em Aljustrel e vai morrer em Coimbra não tivesse direito à gestão da memória relativa à sua específica biografia. E recordarão os investigadores que não só Lúcia tem direito a essa gestão da memória, como também tantos homens e mulheres têm direito à privacidade dos assuntos, íntimos ou não, que à religiosa confiaram. Passados quase 100 anos, pode já a historiografia usufruir de um contexto de científica serenidade? Existirá sempre sobre Fátima uma suspeição. Não obstante, passem várias décadas, bem mais de um século, sobre o dia em que Pio XII verbalizou esta frase que agora aqui transcrevo. O tempo para duvidar de Fátima já passou. Foi o que disse Pio XII há 50 anos. Mesmo que as palavras hajam sido pronunciadas pelo mais alto dignitário da Igreja de Roma, elas não serão acatadas pelos que têm a missão de investigar. Porquanto o questionamento é a base do pensamento e agir humanos, porquanto da dúvida nasce a reflexão, porquanto, enfim, mesmo que esterilmente essa reflexão seja feita, no debate em torno
ainda da verdade ou da falsidade das aparições. Debate estéril, na minha opinião. Numa sociedade plural e numa igreja plural, que reafirma sobre esta matéria que as aparições não constituem dogma de fé, as dúvidas parecem legítimas, fazendo recair continuamente sobre Fátima essa suspeição, assente nas impossibilidades que o sistema da ciência moderna ditou e que só pode considerar Fátima, usando um título de Salvatore Perrella, como dom para a fé e como desafio para a razão. A partir da revolução epistemológica dos séculos XVII e XVIII, está vedado demonstrar-se a sobrenaturalidade. Fátima sente esta animosidade desde a primeira hora, ao nascer num contexto em que faltava, em nome da ciência, destruir as ideias falsas, as religiões, as tradições culturais, os mitos. Este era o ideário científico da época. As modividências e as respectivas representações não poderiam ser ouvidas, narradas, lidas ou interpretadas que não fosse pelos ditames que alcançariam a felicidade suprema, ideal que essa de Queiroz, em A Cidade e as Serras, ironizou com a seguinte equação, de ordem matemática: suma ciência vezes suma potência igual a suma felicidade. Isto é a felicidade cientista. Falamos do cientismo, no pior dos sentidos, que, enfim, vivia uma necessidade inconsciente de acesso direto à totalidade, que também é um problema. Falamos do cientismo como soteriologia, que se apresenta, afinal, como uma crença, uma nova religião. Deste modo, em nada se estranha que Fátima haja tido dificuldades de relacionamento com a ciência e com os seus cultores. Por esta razão, as posições se têm extremado em dois grandes campos, estando estes campos ainda com subdivisões. A síntese dos olhares sobre Fátima pode ser fixada na pergunta: há sobrenaturalidade ou não há sobrenaturalidade em Fátima? Ao longo de 100 anos, alguns autores assumiram a existência de uma manifestação sobrenatural. Outros assumiram a existência de sugestão sobre o indivíduo que afirma a presença do sobrenatural. Podendo esta lógica ser interpretada por uma posição inconsciente, os indivíduos afirmam sobrenaturalidade por causa da sua cultura, ou por uma posição consciente, foram instrumentalizados. Outra linha de análise, com menos cultores, mas igualmente vincada, assume a paranormalidade em Fátima, a questão ovniológica. Seres que não são da ordem do sobrenatural, mas que a ciência não comprova. Assim tem sido analisada Fátima, com o prejuízo dos olhares sempre comprometidos, mas com o benefício também das sentenças serem serzidas de todas as cores. Ao analisar 100 anos de escritos de Fátima, percebe-se que a temática teve no plano da ciência de se confrontar com diversas adversidades, como são a relação umbilical, mas de difícil gestão, entre a história do presente e a história contemporânea, que, no caso concreto, tem essa dificuldade do acesso às fontes. Percebe-se ainda que Fátima se encontra na encruzilhada de outras temáticas, também elas complexas do ponto de vista da sua análise distanciada. Fátima depara-se neste particular com especificidades de um tema que nasce e se constrói dentro de outros também eles complexos. Os historiadores portugueses sabem ainda mais concretamente do que falo a questão da Primeira República em Portugal e do debate em torno da questão e da violenta perseguição à Igreja, a questão do Estado Novo e da omnipresente leitura do colaboracionismo da Igreja em relação ao regime, mas que depois é completamente defraudada quando Paulo VI vem a Fátima, e isso é um acontecimento de Fátima, e se demarca completamente da política do Estado Novo em Portugal. Enfim, algumas coisas são analisadas, outras são esquecidas. O estudioso de Fátima percebe ainda que a temática se inscreve em alguns círculos na história que se deseja ignorar. Estratégia académica que permite criar silêncios e com estes não temas. Assim acontece com o fenómeno da Cova da Iria, daqui derivando o facto de transformar Fátima num verdadeiro tabu académico, também nas universidades ligadas à Igreja. Tabu que inclusivamente tem dupla face, uma a partir dos agentes da religião e outra relacionada com o clássico prurido das academias. Verdadeiramente, tendem as academias a considerar que os assuntos ligados à Igreja não devem ser estudados. Na mitificação se insere ainda o que, com um
dos mais atentos observadores do século XX, poderíamos designar de a ilusão realista, a expressão que procura traduzir o medo de estudar o passado e de promover a legitimação do que se quer evitar. Se estudarmos a Inquisição, seremos todos inquisidores. É esta a lógica. Se estudarmos Fátima, seremos todos pastorinhos. É mais ou menos isto que os cientistas assumem. E tantos outros aspectos poderiam ser referenciados como inibidores de estudos sobre Fátima, como são a propensão para a chamada petite histoire, normalmente desvalorizada e repelidora de alguns estudiosos, a propensão para a biografia comprometida, para a construção de florilégios, a potenciação de uma história local construída com artesania e sem relação com a história global. O facto de se considerar que Fátima tem uma propensão para aquilo que podíamos dizer temas fetiches, proporcionando um verdadeiro voyeurismo pseudo-académico. No culto do pormenor, onde é que está a vírgula que a irmã Lúcia não escreveu? No culto pela explicação do racional, do que é da ordem do mistério. No culto por construir universos explicativos normalmente espetaculosos. No culto por querer ter acesso ao que ainda é reservado. No culto por ser o primeiro a publicar um documento que nunca ninguém viu. Estas enfermidades levam normalmente a uma cadeia discursiva que, embora contribua para o já referido mercado livreiro, do ponto de vista científico apenas interessa como meta-informação. Talvez seja por isso que no grande comentário teológico Joseph Ratzinger pretenda resolver, não sabemos com todo o sucesso, o problema a partir do exercício de sintetizar alguns pontos sobre estas aparições, dando grande importância ao sujeito e à forma de interpretar, consoante o seu eu e a sua circunstância, para nos servirmos da conhecida sentença de José Ortega y Gasset. De facto, na cadeia que possa ser estabelecida, e estou a terminar, na cadeia que possa ser estabelecida para, a partir dos verbos ouvir, narrar, ler e interpretar, deve ainda acrescentar-se nesta cadeia um outro verbo, uma pré-existência, como na arqueologia, há coisas por debaixo da terra. Também na ação humana há pré-existências, pelo que existirá um outro verbo indubitavelmente prévio aos verbos que têm guiado o itinerário desta reflexão. Introduzamos assim, para concluir, o verbo traduzir, e saúdo os tradutores a quem reconheço que estejam extenuados depois deste trabalho todo. Introduzamos assim o verbo traduzir, não apenas no sentido mais imediato que a definição dicionarística lhe introduz, mas antes a partir das páginas que o filósofo escreve, a partir da sentença de Rudolf Steiner. Diz ele, compreender é traduzir. Com o propósito de encontrar um discurso que auxilie quem se pretende abeirar da ação de 3 crianças que se vêem na necessidade de traduzir o que haviam compreendido, abramos um livro intitulado Sobre a Tradução, escrito por Paul Ricoeur, nos anos 90 do século XX. Encontraremos as dificuldades que mais podem perturbar a ordem do discurso. Diz ele, propensão da linguagem para o enigma, o artifício, o hermetismo, o secreto, em suma, para a não comunicação. Ele não estava a falar de Fátima, mas quase, parece. Encontraremos assim uma chave que resolve essa dificuldade. Diz ele, como fazem os tradutores? Substituindo a alternativa paralisante traduzível versus intraduzível pela alternativa fidelidade versus traição. Os nossos tradutores estão, obviamente, nesta primeira, fidelidade, não estão a trair o discurso, obviamente. Ainda não plenamente satisfeito, Ricoeur, consciente de que a prática da tradução continua a ser uma operação arriscada que anda permanentemente à procura da sua teoria, prefere ainda uma outra definição de tradução. Diz ele assim, construir comparáveis. Bem pode aplicar-se esta expressão à forma de dizer Fátima, desde logo à forma que encontramos nos seus documentos fundacionais, nos quais se inicia esse construir comparáveis. Esta expressão parece-me importantíssima em Fátima. Todos nos lembramos, mais branco que se fora de neve, como se fora de cristal, luz mais branca do que a neve, com a forma de um anjo, é uma comparação também, mais brilhante que um cristal, mais brilhante que o sol. Construir comparáveis. Não pensaria em Fátima o filósofo,
mas em qualquer discurso que, pelo menos em tese, está votado ao hermetismo. Sendo que Fátima é, desde a primeira hora e pelas razões amplamente divulgadas, lugar de experiência do sagrado, por conseguinte, lugar de separação e de segredo. Há, portanto, que estabelecer essa fidelidade refletida nas palavras do pensador. Fidelidade versus traição. Mas fidelidade a quem ou a quê? Pergunta Ricoeur. Resposta. Fidelidade à capacidade da linguagem para preservar o segredo contra a sua propensão para o trair. Fidelidade desde logo a si mesmo, mais do que a outrem. Fim de citação. Mais que a qualquer outra figura da história de Fátima, estas palavras aplicam-se de forma clara a Lúcia de Jesus, que a investigação só pode proclamar como tradutora fiel. Se não puder dizê-lo pelas razões evocadas aqui académicas, é sempre difícil para as academias, diga-o ao menos em ordem a perceber qual era a imagem que a própria Lúcia tinha de si, tradutora fiel. Leiamos essas palavras novamente de Ricoeur aplicadas à Lúcia. Fidelidade a quem ou a quê? Fidelidade à capacidade da linguagem para preservar o segredo contra a sua propensão para o trair. Fidelidade desde logo a si mesmo, Lúcia de Jesus, mais do que a outrem. E assim parece poder ler-se toda a história da Cova da Iria, em que homens e mulheres, a começar por Lúcia, por Francisco e por Jacinta, procuraram traduzir o fenómeno. Eis a história multicolor de Fátima, ou melhor, das suas leituras, como multicolor é o manto daquela que na áulica cena a pena do salmista descreve. Nessa história, parece ter havido legitimidade para qualquer investigador poder ouvir, narrar, ler e interpretar. Mas parece também ter havido uma imposição de embargo de alguns destes verbos a uma pessoa em concreto, Lúcia de Jesus. Reconhecem os estudiosos a Lúcia o estatuto de poder ouvir, narrar, ler e interpretar? Queira ou não o investigador, a história não é uma construção de gabinete, mas o fruto de uma interação humana, pelo que também a Lúcia, a história conferiu esse papel. O papel de ouvir, ler, narrar, ler e interpretar. Embora sempre tenha assumido a sua função, que a sua função não era a de interpretar, na lógica do que é expectável das figuras da Igreja que escolhem um caminho de submissão à comunidade a que se votam, desde cedo foi chamada a validar interpretações. O que aconteceu igualmente até aos últimos dias da sua vida, como se comprova sobremaneira pelo episódio da publicação da terceira parte do Segredo. Até porque, como concluímos, traduzir, traduz, ouvir, narrar, ler e interpretar. Falamos do que Alonso já havia sintetizado ao referir o papel de Lúcia com funções hermenêuticas, a palavra é dele, papel que obrigatoriamente terá de colocar de parte a clássica crítica de duas Fátimas, pois a Lúcia criança não é mais verdadeira que a Lúcia adulta. A uma e a outra terá de efetuar-se a avaliação com os instrumentos científicos que venham a ler Fátima na pluralidade das suas cores. Não sabemos se Lúcia, a tradutora fiel, que ouve, narra, lê e interpreta, estaria a pensar em algum investigador que um dia pudesse estar num congresso. Porventura, sobre Fátima. Sabemos, no entanto, que o investigador consegue demonstrar como a vidente tinha claro sentido epistemológico e como, a acreditar no seu testemunho, hierarquizava relativamente ao que tinha como mais importante. Terminemos com as palavras de Lúcia, que em 28 de julho de 1969 escrevia a uma das mais importantes figuras da difusão de Fátima, ligada à Virgem Peregrina. Dizia Lúcia assim, numa carta: Querida Maria Teresa, Pax Christi, escrevo-lhe hoje para não ficar preocupada pensando que as suas cartas se perderam. Recebi-as ontem, foram-me enviadas pela Madre Prioresa de Fátima. E sabe como? A Maria Teresa pôs a direção muito bem para mim, mas em vez de Coimbra, pôs Fátima, e foram para esse Carmelo. Isto nas duas. Na primeira, que não traz data, nem se lhe conhece a do carimbo, mas apenas o pequeno postal traz a data, do dia 13 de 7 de 69. A segunda, o cartão, também não tem data, mas o carimbo é do dia 20 de 7 de 69. Se, no futuro, estas cartas vierem a cair nas mãos de alguns historiadores, para os quais tudo o que aparece escrito tem de ser matematicamente certo,
Vão afirmar que nesta data eu estive em Fátima, visto que para lá uma pessoa amiga, que sabia bem onde me encontrava, endereçou as cartas. E é assim que se escreve a história. Mas o que importa é o céu. Muito obrigado.